GeoNews no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da Rádio IFC Web. Geografia, uma ciência de síntese, interpreta a complexa realidade do espaço geográfico. Sejam bem-vindos na nossa edição de 5 de 3 de 2021, a sexta do ano. Hoje, GeoNews Enem, comentários de geografia e matemática no Enem Digital. Eu sou o professor Nildo Mello, aqui do Instituto Federal Catarinense do Campus Brusque. Eu leciono Geografia e Empreendedorismo no ensino médio, no curso superior de redes de computadores e no técnico em cervejaria aqui do Campus Brusque. A minha dica de sustentabilidade de hoje: separe suas lâmpadas usadas e encaminhe-as para o ecoponto local ou para as empresas que fazem a reciclagem dos materiais. As lâmpadas contêm produtos químicos que contaminam o solo, a água e o ar, se destinadas inadequadamente na natureza. Então separe suas lâmpadas usadas e as encaminhe corretamente para os ecopontos locais ou para as empresas que fazem a reciclagem desses materiais aí na sua cidade. Adote uma ideia sustentável, ainda dá tempo de salvar o planeta. Então, a nossa edição de hoje, já é o News Enem, a sexta edição do ano sobre Enem. Os comentários de geografia, as questões complementares, eu fiquei de comentar todas as questões na última edição, mas ficaram algumas e eu irei comentar as questões complementares do Enem Digital. E os comentários de matemática, todas elas do Enem Digital. Então vamos lá, vamos diretamente para os comentários. Então vamos aos comentários complementares, as questões de geografia no Enem Digital. Primeiro dia, o caderno rosa, espanhol, ciências humanas e suas tecnologias. Então, a minha base será o caderno rosa. Frisando mais uma vez, como eu já disse na última edição, foram poucas imagens e mais textos, e as respostas podendo ser deduzidas do próprio enunciado. Então, na própria questão, tinha essa possibilidade de já deduzir qual era a resposta, era só prestar atenção, ler com muita atenção e interpretar corretamente o enunciado. Então vamos lá. A questão 65. Então, mais uma vez, eu ressalto primeiro dia, caderno rosa, espanhol, ciências humanas e suas tecnologias. Então, a questão 65, ciências humanas e suas tecnologias, o enunciado. O processo de modernização da agricultura brasileira resultou em profundas modificações nas relações sociais, no mundo do trabalho e da produção. Mas a modernização teve também como consequência, no modelo social perverso como o nosso, a permanência da concentração da terra, o êxodo rural, aumentou o processo de assalariamento para o homem rural, concentrou capitais e gerou um processo de industrialização da agricultura direcionada para atender as demandas do capital nacional e internacional. Então, um conteúdo do terceiro ano do ensino médio, geografia agrária e rural. Isso foi bastante trabalhado nas aulas. Nós vimos ali a concentração da terra, aquela famosa tabelinha, o êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade, o aumento do processo de assalariamento e precarização do trabalho no meio rural, concentração de capitais e um processo de industrialização da agricultura. Então vamos lá, qual que é a pergunta? Nesse contexto, o processo apresentado revela contradições do espaço agrário brasileiro decorrentes da expansão da produção familiar, reforma fundiária, lavoura comercial, pastagem extensiva e a letra E, segurança alimentar. Então veja bem, do próprio enunciado, lá na 245, na quinta linha, ali da metade da quinta linha para frente, concentrou capitais e gerou um processo de industrialização da agricultura, direcionada para atender as demandas do capital nacional e internacional. Então ali está a dica, ali está a pista. Então se houve um processo de industrialização da agricultura, nós tivemos a expansão do quê? Da lavoura comercial para atender as demandas do capital nacional e internacional. Então houve essa expansão da lavoura comercial. A letra C, então, da questão 65. Por que não a letra A, produção familiar? Porque, na verdade, fala em contradições, fala no aumento da concentração da terra, então não houve aumento da produção familiar. A reforma fundiária, não. A questão da terra ainda continua muito concentrada aqui no Brasil. A pastagem extensiva poderia ser,
mas ali de uma certa forma fala da industrialização da agricultura e a segurança alimentar também não. Então a letra C, expansão da lavoura comercial. Vamos para a questão 66. Somada à produção voltada para o mercado interno está a expansão das culturas de exportação, via de regra financiadas com incentivos fiscais oriundos das políticas territoriais do Estado. Combinando o mercado interno e externo, o Estado atuou no sentido de incrementar a produção, principalmente de grãos. Mais uma vez, geografia agrária. A atuação do Estado brasileiro na atividade descrita ocasionou mudanças socioespaciais marcadas pela. Então veja bem, está falando ali que ah, o Estado financiou a produção agrícola da expansão das culturas de exportação, políticas territoriais do Estado. Então essa atuação do Estado provocou mudanças socioespaciais. Vamos ver. Vamos ver. A letra A, contenção do fluxo migratório? Não, porque esse fluxo continuou por todo o país, principalmente o êxodo rural. Alteração da estrutura fundiária? Também não. Nós vimos na questão anterior que a questão da terra ainda continua bastante concentrada aqui no país. A letra C, priorização do abastecimento local? Não. Na própria pergunta está lá a expansão das culturas de exportação. Então, na própria questão já dá para deduzir isso que não é a letra C. Letra D, reconfiguração da fronteira agrícola, exatamente a expansão das fronteiras agrícolas, a reconfiguração da fronteira agrícola com o modelo agroexportador. E letra E, concentração da produção sustentável, também não. Então, questão 66, letra D, a reconfiguração da fronteira agrícola visando a produção para exportação. Vamos para a questão 68. Em 1991 foi criado no Tratado da Antártica o Protocolo de Madrid. E a partir desse protocolo deixou-se de discutir como dividir a Antártica e passou-se a estudar maneiras de preservá-la, tornando-a uma reserva natural dedicada à paz e à ciência. Então aí meio ambiente e sustentabilidade. Também uma questão desenvolvida principalmente no terceiro ano do ensino médio, mas ao longo de todo o ensino médio, essas questões ambientais, de sustentabilidade são bastante trabalhadas. Sobre a apropriação dos recursos existentes na área indicada, esse documento tem sido fundamental para instituir. Então, veja bem, lá na própria questão, está lá na segunda linha, deixou-se de discutir como dividir a Antártica e passou a estudar maneiras de preservá-la. Ali está a dica. Ali está a pista da resposta. Então, sobre a apropriação dos recursos existentes na área indicada, esse documento tem sido fundamental para instituir. A letra A, ações planejadas para a caça de animais? Não, porque está falando em preservação ambiental. Letra B, impedimentos legais de exploração mineral? Exatamente para preservar a Amazônia, tornando uma reserva natural dedicada à paz e à ciência. Então, lá na própria questão já vem a dica ali do enunciado da questão da resposta, impedimentos legais de exploração mineral. A letra C, espaços exclusivos para atividade de extração, não, porque na própria questão já disse que é para preservação. Programas internacionais de créditos compensatórios também não, e restrições políticas para adesão de países periféricos também não, em nenhum momento está escrito isso na questão. Então, letra B, impedimentos legais de exploração mineral. A questão 71, maior que os espaços metropolitanos tradicionais, incorporando áreas menores em vizinhança e formando uma aglomeração em escala mais ampla, com centro principal das atividades produtivas significativas em diversos setores, cadeias da indústria, investimentos estrangeiros diretos, operações de negócios internacionais, trabalhadores migrantes, fluxos monetários, etc. O conjunto da economia global passa a ser um arquipélago delas, constituindo os nós da malha econômica. A configuração geográfica descrita no texto é definida pelo conceito de, então, a configuração geográfica. Então, veja bem, lá no início do enunciado já tem uma pista da resposta, apesar que eu nem li ainda as alternativas. Mas veja bem, ó, maior que os espaços metropolitanos tradicionais, incorporando áreas menores em vizinhança e formando uma aglomeração em escala mais ampla. Então veja bem, letra A meio técnico? Não, porque não fala em nenhum momento em técnicas ou tecnologias.
Letra B, cidade e região exatamente maior que os espaços metropolitanos tradicionais, incorporando áreas menores em vizinhança e formando uma aglomeração em escala mais ampla. Então, 71 é a alternativa B, cidade e região. Letra C, zona de transição, não. Letra D, polo de tecnologia, não. Não falei em nenhum momento em tecnologia. E letra E, paisagem urbana, também não. Então, a letra B na questão 71, cidade e região. As duas primeiras linhas do enunciado já trazem essa indicação. A questão 87. No mundo como o nosso, por um lado marcado pela fluidez do espaço, as questões ligadas à circulação se tornam ainda mais relevantes e com elas a situação de um dos componentes mais emblemáticos dos territórios, seus limites. E é aí que surge um dos grandes paradoxos da geografia contemporânea. Ao lado da fluidez globalizada aparecem também os fechamentos, as tentativas de controle da circulação de pessoas. O texto aborda um paradoxo marcante no mundo contemporâneo e consiste na oposição entre. Então, a oposição entre. Então, oposição, duas coisas diferentes em lados opostos. Então, veja bem ali, ó. Quando fala ali no final da terceira linha. É aí que surge um dos grandes paradoxos da geografia contemporânea. Ao lado da fluidez globalizada, está falando em globalização, é um tema muito presente no ensino médio, aparecem também os fechamentos e aí os limites territoriais, as fronteiras fechadas, as tentativas de controle da circulação de pessoas. Então, se de um lado nós temos a fluidez do capital, desse capital financeiro, a fluidez de mercadorias, de outro lado nós temos o fechamento das fronteiras, como nós estamos vendo no caso dos imigrantes chegando à Europa nos últimos anos, e todas aquelas cenas pelos meios de comunicação. Então existe um paradoxo, existe uma contradição. Qual é essa contradição? Letra A, blocos supranacionais e ineficiência do transporte. Não, em nenhum momento fala em blocos e nem de transporte. Letra B, livre mercado e construção de barreiras fronteiriças. Sim, aí está a resposta. De um lado nós temos ali, ó, fluidez globalizada no final da quarta linha. Então nós temos essa fluidez, essa liberdade de mercado, mas de outro lado nós temos os fechamentos das fronteiras, as tentativas de controle da circulação de pessoas. Então no próprio enunciado já se deduz a resposta. Letra B, livre mercado e construção de barreiras fronteiriças. Letra C, tecnologias da informação e desemprego estrutural, isso não é comentado no enunciado. Desconcentração industrial e concentração de capital também não. Redução da pobreza e aumento da desigualdade social também não perpassa ali o enunciado. Então a letra B, livre mercado, a fluidez globalizada e construção de barreiras fronteiriças, os fechamentos. Vamos para a próxima questão, que é a questão 88, que traz um mapa. O mapa tem o título Brasil, regiões com predisposição à erosão. É um conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Então nós temos na legenda fraco a moderado e moderado, moderado a forte, forte, forte a muito forte a extremamente forte. Então essa é a legenda. Então era só verificar a legenda, observar as áreas de localização da erosão no território brasileiro e aí vinha a pergunta, com base no mapa, a área com maior suscetibilidade natural à ocorrência de erosão no Brasil é A, interior da região norte? Não, vocês podem perceber que no interior da região norte, fraco e moderado é o que prevalece. Depressão do Pantanal? Também não. Vocês podem observar ali no mapa que também não. Extremo oeste amazônico também não. A letra D, exatamente a letra D, a faixa litorânea do sudeste. Vocês podem perceber ali pela legenda e pela localização no mapa, extremamente forte. E região das Matas dos Cocais também não. É um exercício de mapa, primeiro ano do ensino médio, e também essa questão do solo, da geomorfologia, lá no primeiro ano do ensino médio também. Aqui era só observar a legenda e também daria para deduzir a resposta do próprio enunciado e da própria legenda do mapa. E a questão 89. A questão 89
Texto 1 e texto 2. O texto 1, de modo geral, para a região norte, o fato contundente é a expansão dos padrões motivados pela pecuária. Hoje, as pastagens se estendem com uma frente pecuarista para o interior do Pará, com São Félix do Xingu contabilizando um dos maiores rebanhos do país. E o texto 2, as várzeas dos rios são os principais espaços de aproveitamento para o cultivo de uma lavoura rudimentar dedicada ao consumo local, com produção de pouca extração e baixo nível tecnológico, induzindo a aquisição monetária, a complementaridade através da pesca e da extração vegetal. Então veja bem, no texto 1 nós temos ali uma pecuária intensiva, com a região ali São Félix do Xingu contabilizando um dos maiores rebanhos do país, certo? E no texto 2 nós temos ali uma lavoura rudimentar que é complementada com a pesca e extração vegetal. Então também já dá uma pista ali do tipo de modelos agrários que está na questão. Então qualquer questão, de acordo com os textos, observa-se na região norte a coexistência de dois modelos agrários baseados respectivamente no ou na A, mercado de exportação e na subsistência, exatamente. Lá no texto 1, no final da terceira linha, a região de São Félix do Xingu contabilizando dos maiores rebanhos do país. Então, mercado de exportação. E no texto 2, lavoura rudimentar complementada pela pesca e pela extração vegetal, o modelo agrário de subsistência. Então, a letra A. Letra B, não. A agricultura familiar e na agroecologia, não fala em nenhum momento disso. A letra C, sistema de arrendamento e no agronegócio, também não se comenta isso. E a letra D, produção orgânica e sustentabilidade, também não. E letra E, abastecimento interno e na transumância, também não. Então, letra A, mercado de exportação e na subsistência. Então, aí foi o complemento das questões, dos comentários das questões do Enem Digital. Eu passo agora a entrevistar o professor Marcos Antônio Lima. Ele é mestre em matemática pela UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, e ele irá comentar as questões de matemática do Enem Digital. Então vamos ouvir os comentários muito pertinentes, muito oportunos do professor Marcos Olá, Antônio meus Lima. queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos. Estou de volta. Hoje eu vou comentar a prova digital do Enem, né, a prova de matemática. Meu nome é Marcos Lima, eu sou professor de matemática do IFC Campus Brusque e eu trouxe algumas sugestões, né, relativas à prova, algumas observações e nós vamos resolver algumas questões também contidas na prova de matemática do Enem Digital. Da mesma forma que eu coloquei algumas observações para os alunos que fizeram a prova escrita do Enem, impressa, né? Eu também gostaria de colocar algumas observações para vocês que fizeram a prova digital. Eu sempre sugiro que resolvam provas anteriores de matemática, né, para que você treine o tempo que você gasta para resolver a prova, para você adaptar o seu corpo, né, a trabalhar com um número grande de questões, que são 45 questões, e não ser, né, vencido pelo cansaço, porque a prova do Enem em si não é tão complexa, mas ela é bem contextualizada, como nós já havíamos conversado, né, na nossa sugestão aí da prova impressa. São muitas questões que o aluno ele tem que ler, interpretar, tirar as informações. Então, eu acrescento aqui que é muito importante que vocês treinem muito. Questões extensas, questões curtas, para você não ser vencido pelo cansaço. Tá certo? Um apanhado geral, a prova do Enem digital não exigiram muita fórmula, né? Ela buscou mais questões lógicas, questões de porcentagem, questões de função também caiu muito. Então, é o contrário da prova impressa, que nós tivemos ali 4, 5 questões que exigiam fórmulas, né, de
cilindro e assim por diante. Essa prova não, essa prova ela exigia mais interpretação e conhecimento de alguns pontos específicos, da função de segundo grau, né, da montagem da função de segundo grau principalmente, porcentagem e também gráfico. Ela exigiu ali uma análise de gráfico, né, de vários ângulos ali. Seria um gráfico que representava taxa, outro gráfico que representava porcentagem. E é muito importante que vocês tenham essa visão de saber diferenciar, né, as informações que estão contidas nos gráficos, tá certo? Eu vou resolver hoje, pessoal, a prova amarela, tá? Então eu vou falar o enunciado e aí o aluno que tiver com né, com a prova de outra cor possa identificar a questão, tá? Eu vou resolver a questão 139 da prova amarela. O enunciado é o seguinte: em um país, as infrações de trânsito são classificadas de acordo com sua gravidade. Infrações dos tipos leves e médias acrescentam, respectivamente, 3 e 4 pontos na carteira de habilitação do infrator, além de multas a serem pagas. Um motorista cometeu 5 infrações de trânsito. Em consequência, teve 17 pontos acrescentados em sua carteira de habilitação. A pergunta é a seguinte: qual é a razão entre o número de infrações do tipo leve e o número de infrações do tipo média cometidas por esse motorista? Você pode observar que ele deu duas informações para você. Ele deu as infrações do tipo leve e tipo média. No tipo leve, é 3 pontos cada uma. No tipo média, são 4 pontos cada uma. Então, o total de pontuação que você vai ter aí da sua carteira é 3 vezes o número de infrações leves. Então, eu vou colocar 3L mais 4 pontos, que é 4 vezes o número de infrações médias. Eu vou colocar 4M. É um total de quantos pontos? Ele deu para você, ele teve 17 pontos na sua carteira. Então ficou 3L mais 4M igual a 17, certo? Além disso, ele falou que ele cometeu 5 infrações. Então, um total de infrações leves somada com um total de infrações médias resultaram aí em 5. Então ficou L mais M igual a 5. Você ficou com um sistema linear. Existem vários métodos para resolver o sistema linear. A priori, nós vamos resolver pelo método da multiplicação ali. Eu vou multiplicar a segunda equação, L mais M, eu vou multiplicá-la por 3. Aí eu vou repetir a equação de cima, que é a primeira que eu montei, 3L mais 4M igual a 17. E na parte de baixo, eu multipliquei por 3, ficou 3L mais 3M igual 3 vezes 5, 15, igual a 15, certo? Eu vou diminuir, pelo método da subtração, a equação de cima pela equação de baixo. 3L's menos 3L's você cancela. 4M's menos 3M's ficou M. 17 menos 15 ficou 2. Então ele cometeu duas infrações média. Aí nós temos anteriormente que L mais M é igual a 5. Substituindo, L é igual a 5 menos 2. Então L deu 3. Então, 3 infrações leves que ele cometeu. Aí ele pediu a razão entre a infração leve pela infração média. A leve é 3, a média é 2, ficou 3 sobre 2, letra B, a resposta certa. Ok? Nós vamos resolver também a questão de número 141. A questão de número 141 da prova amarela tem o seguinte enunciado: segundo indicação de um veterinário, um cão de pequeno porte
nos 2 primeiros meses de vida, deverá ser alimentado diariamente com 50 gramas de suplemento e tomar banho 4 vezes por mês. O dono de um cão de porte, pequeno, seguindo essas orientações, utilizou no primeiro mês os produtos de determinado pet shop e os seus preços representados no quadro abaixo. O preço do suplemento é R$ 8,00 um pacote de 500 gramas e o banho é R$ 30,00 cada banho. No mês subsequente, o fabricante reajustou o preço do suplemento, que nesse pet shop passou a custar R$ 9,00 o pacote de 500 gramas. Visando manter o mesmo gasto mensal para o dono do cão, o gerente do pet shop decidiu reduzir o preço do banho. Para efeito de cálculo, considere um mês como 30 dias, tá? Ele fala o seguinte: nessas condições, o valor unitário do banho passou a ser quantos reais? Então vamos analisar o exercício, tá? O cão, ele tem que ser alimentado por dia com 50 gramas, né, do suplemento, e ele tem que tomar 4 banhos por mês, certo? Então a gente tem 50 gramas por dia. Ele pediu para identificar ali que o mês tem 30 dias, então 50 vezes 30 vai dar 1.500 gramas, certo? Por mês que ele vai gastar. E o banho são 4 banhos por mês, certo? E aí ficou R$ 30,00 o banho, 4 vezes 30, R$ 120,00, ok? No suplemento, nós encontramos aí 1.500 gramas por mês. No quadro fala o seguinte, que é R$ 8,00 o pacote de 500 gramas. Se são 1.500, cada pacote tem 500, 1.500 dividido por 500, eu vou precisar de 3 pacotes, certo? 3 pacotes de 500 gramas. E cada pacote é R$ 8,00. Então, 3 vezes 8, R$ 24,00. Então, ele vai ter R$ 24,00 de suplemento que ele vai gastar, mais o banho, R$ 120,00. Então, um total de R$ 144,00 que vai, né, ter como gasto. E aí a gente vai para a próxima informação. No mês subsequente, o fabricante reajustou o preço. E aí passou a ser R$ 9,00 cada pacote de suplemento, certo? E visando manter o mesmo gasto mensal, qual que é o mesmo gasto mensal? Os R$ 144,00 que nós achamos. Ele decidiu diminuir o preço do banho, ok? Então o que, que a gente vai fazer agora? O suplemento não é R$ 8,00 mais, o suplemento é 9. Então 9 vezes. Nós já sabemos que ele gasta 3 pacotes, nós fizemos a conta anteriormente. E aí vai ficar 9 vezes 3, 27, certo? Mas ele toma 4 banhos, então 4 vezes o preço de cada banho. O banho não é R$ 30,00 mais, porque houve alteração no preço do suplemento. Então eu vou colocar uma letrinha B para representar o preço do banho. Então nós ficamos com R$ 27,00 mais 4 vezes, que é o preço de cada banho, né? 4B, igual a R$ 144,00. Passando para depois da igualdade, dividindo por 4, o banho passa a valer R$ 29,50. Letra D, ok? Nós vamos resolver também a questão 143. Na questão 143, ela aborda o seguinte: um marceneiro visitou 5 madeireiras para comprar tábuas que lhe permitissem construir 5 prateleiras de formato retangular, de dimensões 30 centímetros e largura 120 centímetros, tá? Perdão, 30 centímetros de largura e 120 centímetros de comprimento, cada tábua dessa. Ok.
Aí ele fala o seguinte: o objetivo é minimizar a sobra de madeira, podendo para isso fazer qualquer tipo de emenda. As dimensões das tábuas encontradas nas madeireiras estão descritas no quadro abaixo. Na madeireira 1, nós tínhamos ali 80 centímetros de largura, 100 centímetros de comprimento. Na 2, 30 centímetros de largura, 110 de comprimento. Na 3, 35 de largura, 120 de comprimento. Na 4, 25 de largura e 150 de comprimento. E na 5, 20 de largura e 200 de comprimento. Em qual madeireira o marceneiro deve comprar as tábuas para atingir seu objetivo, certo? Então, a princípio, gente, ele precisa de fazer 5 prateleiras. E cada uma dessas prateleiras, elas têm que ter 30 centímetros de largura e 120 centímetros de comprimento. Então, elas têm uma área, né? Você tem 30 vezes 120, você vai ter 3.600 centímetros quadrados, certo? Cada tábua dessa. Só que nós vamos precisar aí de 5 prateleiras, então são 5 tábuas nesse formato, então vezes 5, um total de 18.000 centímetros quadrados. Então nós precisamos de tábuas que chegam a essa, né, essa área. Então, será que 5 tábuas da madeireira 1 chegam próximo a essa área? 5 tábuas da madeireira 2 chegarão nesta área? E assim por diante. Fazendo o cálculo, na madeireira 1 é 40 de largura vezes 100. Só que são 5 tábuas. Multiplicando 40 vezes 100 vezes 5, nós vamos ter 20.000 centímetros quadrados. Que, né, atende os 18.000. Mas é importante que no exercício ele falou que tem que minimizar a sobra de madeira. Então aí vai sobrar aí 2.000 centímetros quadrados de madeira. Vamos ver na madeireira 2. Na madeireira 2, 30 vezes 110 vezes 5 tábuas, deu 16.500, que não atingiu o que nós precisávamos, que eram 18.000. Então esta já está fora, certo? Na madeireira 3, 35 vezes 120 vezes 5, deu 21.000. Também, né, ela vai ter uma sobra, e a sobra dela vai ser maior do que a da 1, que a 1 deu 20.000. Então essa também nós vamos descartar, ok? Na madeireira 4 é 25 vezes 150, são 5 prateleiras vezes 5. Então deu 18.750. Essa foi a mais próxima, por enquanto, da 18.000. E na madeireira 5, 20 vezes 200 vezes 5. E aí nós obtivemos 20.000, certo? Então, né, mediante as nossas operações, a madeireira 4 é a que possui um valor mais próximo do que nós precisamos, que no caso seria 18.750. Nós estaríamos aí trabalhando com a letra D, a resposta certa, tá bom? Nós vamos resolver agora a questão 144. A questão 144 fala o seguinte: na central nuclear de Angra dos Reis, os resíduos produzidos em 2 décadas de operações somam quase 446 toneladas de combustível usado, que permanecerá radioativo durante milhares de anos. O IBAMA condicionou o início da operação como Angra 3, previsto para 2014, a aprovação de um projeto de depósito definitivo. A Comissão Nacional de Energia Nuclear se comprometeu a apresentar até 2010 um modelo de depósito para armazenar o lixo radioativo por 500 anos, em vez de milhares de anos. Supondo que a taxa de produção de combustível permaneça constante e que seja necessário certo volume V
para o armazenamento das 446 toneladas já produzidas, qual é o volume mínimo aproximado que um depósito deve ter para armazenar o lixo radioativo produzido em 500 anos? Então vamos fazer por parte, tá? Seguinte, ele disse que em 20 anos, né, em 2 décadas, produziram aí 446 toneladas. Então, em 20 anos, 446 toneladas. No exercício aí, nas informações, ele quer que fica armazenado durante 500 anos. Então, 500 anos vai ter X. Fazendo aí uma regrinha de 3, você vai ter X igual a 11.150, certo? Que a gente vai ter 500 vezes 446 vai dar 223 mil, dividido por 20 anos, vai dar 11.150. Ok, mas essa não foi a pergunta do exercício. Nós achamos o X, esse X ele está debaixo de 46, que representa toneladas, certo? Agora ele continua ali falando para nós o seguinte: se caso certo volume V armazena 446 toneladas. Então, V armazena 446. Nós havíamos achado quantas toneladas? Nós achamos 11.150 toneladas. 11.150 é X. Multiplica cruzado. Aí você vai ter 446x é igual a 11.150V. Aí você pega 11.150V e divide, né, pelo 446. Dividido por 446, você vai ter 25V. Muito cuidado, que esse exercício foi uma pegadinha aí. Muitos alunos já achou 11.150, foi lá e marcou. A pergunta não foi essa. Ele falou o seguinte: ele perguntou o volume que, né, o depósito consegue armazenar. Ele não perguntou o volume produzido, né, durante 500 anos. Muito cuidado com isso, tá bom? Então nós ficamos aí com a letra A, 25V, certo? Vamos resolver agora a questão 147. Na questão 147, ele fala o seguinte: que um fazendeiro possui uma cisterna de 10.000 litros e ele resolveu ampliar a captação de água, né, para encher essa cisterna. E aí ele deu as informações para você, que o índice pluviométrico é igual a 400 milímetros, certo? E além disso, ele disse que o índice pluviométrico é o volume dividido pela área, tá? Então o I é o índice pluviométrico, eu coloquei 400, igual, o V é o volume da cisterna, 10.000 litros, certo? E o A é a área abrangente, que vai precisar ali, né? É a área de captação, ok? Aí o que, que a gente vai fazer? Multiplicar cruzado. A área de captação, para, né, atender essas condições do índice pluviométrico e a capacidade aí da cisterna, a área de captação deveria ser 25 metros quadrados, ok? Ele falou para você também no exercício anteriormente que a área de captação da água da chuva era um retângulo de 3 metros de largura e 7 metros de comprimento. Então, essa área de captação tinha 3 vezes 7, tinha 21 metros quadrados só. Então, quanto que deveria aumentar? Ó? Quantos metros quadrados deveria aumentar essa área de captação? Para atender essa condição, deveria ser 25. Como era 21, então aumentaram 4. Letra C, que 4 metros quadrados aí,
serão necessários para aumentar essa área de captação para atender as condições desejadas, tá certo? Nós vamos fazer a 148 também. A 148 é um gráfico, né? O gráfico mostra o resultado do balanço financeiro, né, mensal de uma empresa ao longo de um ano. E aí ele deu os valores aí, né, no gráfico de barra. Na verdade é o gráfico de coluna, né, pessoal? É, em quantos meses o resultado do balanço financeiro da empresa ficou abaixo da média mensal nesse ano, certo? Então, janeiro teve aí um balanço negativo de menos 0,6, em fevereiro 0,2, em março 0,8, em abril 0,4, em maio menos 0,2 e assim por diante, tá? O que é que nós vamos fazer? Ele quer a média. A média é somar todos esses balanços e dividir pelo total de meses, que seria 12. Somando menos 0,12 com mais 0,2, com mais 0,8, com mais 0,4, você não pode esquecer do sinal, né? Tem que fazer a média com o sinal. Eu obtive uma média 4, desculpa, um somatório igual a 4,5. Dividido por 12 meses, a média deu 0,375, certo? A pergunta foi o seguinte: quantos meses o balanço ficou abaixo da média? Então, nesse gráfico de coluna, cada um dessas colunas, quais ficaram abaixo de 0,375? O mês de janeiro, né? O mês de fevereiro também, o mês de maio também ficou, o mês de junho também ficou, o mês de agosto ficou, o mês de setembro também ficou, ok? E aí você obteve também o mês de julho, ficou também abaixo. Então você teve um total de 7 meses. E aí nós ficamos com a resposta letra B, 7 meses, ok? Nós vamos fazer também a questão 156. Na questão 156, ele fala o seguinte: nós temos ali uma equação, uma função, né, que representa o lucro, tá? Essa função, ela fala o seguinte, olha só. É, Vamos pegar o exercício para a gente entender melhor. O enunciado do exercício começa assim, ó, para quem está acompanhando aí: uma empresa de chocolates consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos de barras de chocolate. Aí deu a barra 1, a barra 2, a barra 3, a barra 4 e a barra 5, certo? Analisando as tendências de mercado, ele conseguiu, né, que inclui a quantidade vendida e a procura pelos consumidores. O gerente de vendas verificou que o lucro com a venda de barras de chocolate é expresso pela função Lx é igual a menos x ao quadrado mais 14x menos 45, certo? Onde x é o preço e, né, o preço da barra de chocolate. Aí ele falou o seguinte: a empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate cujo preço praticado no mercado renderá maior lucro. Qual dessas barras deverão ser produzidas, né? Investir para sua produção. Pessoal, ele deu uma equação de segundo grau, né? Na verdade é uma função do segundo grau. Lx é igual a menos x ao quadrado mais 14x menos 45, tá? Só relembrando aqui a diferença entre equação e função, seguinte: se tivesse dado, por exemplo, y é igual a menos x ao quadrado mais 14x menos 5, seria uma equação, certo? Mas como ele deu L, o L depende do valor de x ali. Então, ele está em função de x. Por isso que ele é uma função. Então, Lx é igual a menos x ao quadrado
mais 14x menos 45. Quem tinha conhecimento ali, gente, de máximo e mínimo, resolvia essa questão com 2 minutinhos. É você usar o vértice da parábola. Se é uma parábola voltada para baixo, que o x ao quadrado está negativo, e qual é a fórmula do vértice de uma parábola? X vértice é menos b sobre 2a. O a é menos 1, o b é 14. Então você faz menos 14 dividido por 2, que multiplica menos 1. Então ficou menos 14 dividido por menos 2, igual a 7, que seria a barra 4 aí. A resposta certa seria a letra D, certo? Nós vamos fazer mais um exercício aí, nós temos mais 2 minutinhos. Eu vou fazer o 159, que é matrizes, tá? Na questão 159, gente, ele fala que uma empresa avaliou 5 aparelhos celulares T1, T2, T3, T4 e T5 mais vendidos no último ano. E aí ele diz o seguinte, nos itens de câmera, custo-benefício, design, desempenho da bateria e a tela, que são representados por I1, I2, I3, I4 e 5. A empresa atribuiu nota de 0 a 10 para cada item avaliado e organizou ali na matriz. Aí agora vem a parte principal, que o aluno tem que ter muito cuidado para ele não confundir. Se ele trocar os dados, infelizmente vai encontrar a alternativa errada. Ele disse que o aparelho TI, certo? Então nós lembrando aí, nós deveríamos lembrar que I representa linha e J é coluna. Então, os aparelhos estão colocados nas linhas. E aqueles itens, câmera, custo-benefício, são as colunas. Por isso que tem que tomar cuidado. Se você trocar, colocar o aparelho na coluna e aqueles itens nas linhas, infelizmente você vai encontrar o resultado errado. Então, na primeira linha, nós temos 6, que é a nota dada aí para a câmera, 9, que é a nota dada para custo-benefício, 9, que é o design, 9, que é o desempenho da bateria, e 8, que é a tela. Somando tudo aí, deu 41. Para o 2, o T2, soma 9 mais 6 mais 7 mais 8 mais 10 deu 40, o T3 deu 44, o T4 deu 45 e o T5 deu 42. Então, o maior que somatório, nós tivemos a letra D, igual a 45. Tá certo, meus queridos ouvintes? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter contribuído, né, tirado algumas dúvidas e desejo sorte para vocês que irão fazer o Enem, que fizeram o Enem, que estão estudando para concurso. Deixo aqui sempre minha sugestão. A prática, né, é muito importante. Quanto mais você praticar, mais você vai acostumar o seu corpo, mais você vai controlar o seu tempo e também a sua ansiedade na hora das provas. Um grande abraço para vocês e tudo de bom. News no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da rádio IFC Web. Então essa foi a nossa sexta edição do ano. Mais uma vez o Instituto Federal Catarinense auxiliando estudantes de todo o Brasil na prova do Enem. Desta vez com os comentários de Geografia e Matemática, encerrando um ciclo de contribuições dos nossos professores com a preparação para o Enem. Então essa foi a nossa última edição, a sexta do ano sobre o Enem, com esses comentários de geografia e matemática no Enem Digital, e nós encerramos esse ciclo que teve início lá em junho de 2020. Então ali nós tivemos a participação dos nossos professores, com as contribuições ali, com a preparação para o Enem e nas correções das questões, tanto na prova impressa quanto na prova digital. Foram ao todo 14 edições desde junho de 2020, como eu já disse, começando com as dicas e sugestões de estudos e culminando com os comentários das questões, como nós fizemos nessas 6 edições. Todas essas edições podem ser acessadas no nosso canal no YouTube.
É só digitar lá Rádio IFC Web, que essas 14 edições, as 8 edições com as dicas, as sugestões, as aulas sobre o Enem, com todas essas contribuições para a prova do Enem, as 8 edições, e essas 6 edições desse ano que complementaram com os comentários sobre a prova. Então, todas essas 14 edições estão lá no nosso canal no YouTube Rádio IFC Web. Acessem, que é um material de estudo muito importante para os estudantes de todo o Brasil. Ficam aqui nossos agradecimentos às contribuições dos nossos professores do Campus Brusque, que foram muito valiosas, que auxiliaram os alunos. Com toda certeza, tem essa enorme rede que a Rádio IFC Web formou em todo o Brasil. Nós temos ouvintes aí espalhados por todas as regiões do Brasil e ficam também aqui os nossos agradecimentos aos ouvintes pela audiência. Continuem conosco. A partir de junho teremos uma novidade no GeoNews. Então hoje se encerra um ciclo que é aqui do GeoNews Enem e em junho nós começaremos um novo ciclo, o GeoNews Vocações, que auxiliará os alunos na escolha da profissão. É isso mesmo. A primeira edição, que já está sendo desenvolvida, preparada, contará com a participação do psicólogo do Campus Brusque, que orientará sobre a escolha das profissões. Está imperdível, nós já estamos preparando com muito carinho essa primeira edição do GeoNews Vocações, que vem aí a partir de junho. Aguardem, fiquem atentos às nossas redes sociais. Nós voltaremos no dia 22 de 3 de 2021, comemorando o Dia Mundial da Água. É uma segunda-feira. Então, geralmente o GeoNews é nas sextas-feiras, mas essa data muito especial, o Dia Mundial da Água, numa segunda-feira, excepcionalmente o GeoNews nessa data. Nesse GeoNews de 22 do 3, no Dia Mundial da Água, nós vamos apresentar discussões sobre sustentabilidade, principalmente a situação desse recurso natural indispensável à vida no planeta. Então teremos aí os nossos convidados, nossos entrevistados, que irão discutir todas essas questões sobre meio ambiente, sustentabilidade, a questão hídrica, entre outras. Fiquem atentos às nossas redes sociais, acompanhem nossa programação no nosso site, no nosso blog. Temos programas muito interessantes e músicas variadas. Fiquem atentos então às nossas redes sociais. GeoNews no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas da Rádio IFC Web. Obrigado pela audiência e até breve.